Sejam todas bem-vindas. Vamos começar, né, a sequência de apresentações. Tatiana vai começar. Tatiana, pode apresentar, você já colocou aí, tô vendo o link, né? Uhum. E aí pode compartilhar, viu? Boa Tá. apresentação. Obrigada. Conseguem ver? Sim, tudo ok, tela cheia. Pode iniciar. Ok. Então, boa noite a todas. Eu hoje vou apresentar-vos a Isabel. A Isabel é uma menina de 5 anos que vive com os pais e as duas irmãs. A família, na qual se incluem também os avós, os tios e os primos, são um suporte excepcional para a Isabel. É uma criança que convive com muitas pessoas da sua comunidade e que também está inserida numa instituição educativa da sua área de residência, nomeadamente numa turma de pré-escolar. É uma criança com diagnóstico de perturbação do espectro do autismo e perturbação do desenvolvimento intelectual, com suspeita de apraxia. Faz terapia da fala 3 vezes por semana e terapia ocupacional 1 vez por semana. Apesar de já verbalizar algumas palavras, a fala acaba por ser uma vulnerabilidade, juntamente com a ansiedade e alguma frustração que ela vai demonstrando na execução de algumas atividades, considerando as suas diferenças individuais, naturalmente. A família, eu já estou com a Isabela há aproximadamente 1 ano e, portanto, os grandes objetivos da família são que ela seja tratada com afeto, respeito, empatia e dignidade para se poder tornar futuramente numa criança e num adulto autónomo. A família, a escola, a comunidade e todos os fatores potenciadores de aprendizagem acabam por ser fatores que contribuem positivamente para o desenvolvimento da Isabel. É uma criança que adora livros, embora não explore da forma mais funcional, gosta muito de brincar com objetos em miniatura e de cartões também, portanto são informações relevantes para o vídeo que vocês vão observar e também para a descrição que eu vou fazer da Isabel. No que respeita às diferenças individuais, e particularmente no que respeita ao processamento e integração sensorial, a Isabel acaba por apresentar um perfil maioritariamente hiporreativo nos vários sistemas sensoriais, à exceção do sistema gustativo. Portanto, no que respeita ao sistema auditivo, a Isabel nem sempre reage a estímulos sonoros do ambiente ou ao próprio nome, procura sons repetitivos e produz várias vocalizações. Ela gosta muito de se ouvir a ela própria. Mantém-se em atividade apesar do ruído ambiental elevado muitas vezes, vocês vão ver que no vídeo também há algum ruído fundo, embora o ruído que nós estivéssemos a ouvir não fosse tão grande quanto aquele que aparece no vídeo, porque o telemóvel estava muito próximo da porta do corredor, mas a verdade é que é uma criança que se consegue manter em atividade, envolvida e atenta mesmo quando há ruídos mais elevados. Em termos táteis, também é hiporreativa, portanto há uma procura e um prazer em explorar materiais sensoriais, como a areia, a terra, a espuma, as tintas. É uma criança que tolera bem a sujidade nas mãos e no corpo. O sistema visual também é hiporreativo, portanto há uma procura visual constante por elementos de interesse, por vezes fixa-se em objetos luminosos, com movimento ou com contraste, e há alguma dificuldade em manter o contacto visual funcional. O sistema olfativo eu considero que não tem alterações, porque a Isabel responde de forma adequada, não se observam comportamentos de procura ou de evitamento, de odores, aceita estar em ambientes com diferentes cheiros e não tem reações significativas. No que respeita ao sistema gustativo, é o único que eu acho que e considero hiperreativo. Isabel apresenta alguma seletividade alimentar, mas é capaz de ingerir alimentos de todos os grupos nutricionais. No que respeita ao sistema vestibular, procura e demonstra prazer em experiências de movimento, nomeadamente o rodar, o balançar, o escorregar, que acabam por ser maioritariamente atividades mediadas pelo adulto, considerando as questões da apraxia, não é? Que também fazem parte dela, mas não se observam sinais de dependência deste estímulo para se regular. O proprioceptivo também acaba por ser hiporreativo, há aqui uma reduzida consciência corporal e algumas dificuldades no ajuste da força durante a manipulação de objetos. Como impacto nas competências de desenvolvimento emocional funcional. Portanto, Isabel acaba por demonstrar interesse pelo ambiente, sobretudo através da procura visual e tátil de elementos preferenciais. No entanto, acaba por necessitar da mediação do adulto e de alguns ajustes para manter níveis adequados de regulação, envolvimento e atenção, nomeadamente ajustes para que o ambiente se torne menos distrator, sobretudo em termos visuais, e também alguma necessidade de input proprioceptivo para organizar o tónus. No que respeita ao controle motor, planeamento motor e praxis, a Isabel apresenta um perfil hipotónico, com dificuldades na coordenação motora global e fina, que é caracterizado também por uma reduzida consciência corporal. Observa-se uma base de apoio ampla para caminhar e sentar, mas é pouco estável. Há dificuldades em manipular alguns objetos, sobretudo de menores dimensões, realizar encaixes, nomeadamente puzzles de encaixe de madeira, puzzles de 2 peças, que não sejam, obviamente, só juntar as peças e haja aqui algum encaixe. A Isabel é uma criança que até consegue idealizar e sequenciar mentalmente, mas depois tem muitas dificuldades na execução dos movimentos. As ações são muitas vezes repetitivas e exploratórias. Ela adora fazer transferências de objetos entre superfícies, apesar de ter algumas dificuldades. Tem dificuldade em organizar sequências motoras complexas e acaba por necessitar da mediação do adulto para organizar a ação motora e explorar funcionalmente os objetos. Quanto ao impacto, acaba por apresentar menor iniciativa autónoma, não é? Devido às dificuldades associadas à apraxia, há necessidade de recorrer ao adulto para iniciar experiências mais relacionadas com o movimento e pode frustrar perante atividades mais desafiantes do ponto de vista motor. E isto acaba por, obviamente, também limitar alguma exploração funcional dos objetos, nomeadamente as dificuldades no que respeita também à motricidade fina. Quanto ao processamento auditivo, a Isabel nem sempre reage ao nome, compreende diferentes tons de voz muito bem, responde a algumas questões com expressões faciais, gestos, vocalizações e agora já também alguma verbalização e segue instruções verbais contextualizadas em tempo adequado se estiver atenta. Quanto ao impacto, as variações de tom e ritmo sustentam naturalmente a atenção partilhada, mantêm a motivação e o envolvimento, apesar da resposta comunicativa ser inconsistente. No respeito ao processamento visoespacial, a Isabel explora especialmente as áreas da sala, mas demonstra consciência parcial do espaço porque tem dificuldades em antecipar obstáculos, calcular distâncias entre objetos e de objetos até si. É uma criança que acaba por ir contra muitas coisas na sala, procura objetos escondidos, mas evita o olhar dirigido em tarefas mais complexas, de motricidade fina. Demonstra muito interesse por livros, objetos em miniatura e cartões de imagens, como referi logo no início, e portanto estes acabam por ser materiais muito utilizados nos momentos de interação. Como impacto, uma vez que o sistema visual acaba por ser hiporreativo, portanto o excesso de estímulos visuais, sobretudo se estiverem diretamente relacionados com os seus temas de interesse, dificulta a manutenção da atenção. A Isabel permite a partilha de materiais e as atividades complexas também podem provocar aqui alguma frustração.
No que respeita à comunicação e à linguagem, a Isabel comunica preferencialmente através de expressões faciais e posturas corporais, de gestos, nomeadamente do apontar, vocalizações e também com o tom de voz. Ocasionalmente já vai usando algumas palavras com intencionalidade comunicativa, como o olá, o dá, o mais, a água, a banana, os números até 5, como vocês vão ter a oportunidade de ver também no vídeo, ainda que isto seja tudo de uma forma ainda muito inconsistente, também não só pelo diagnóstico, não é, de perturbação do espectro do autismo, mas também pelas questões práticas. Partilha a atenção com o parceiro comunicativo por períodos de tempo progressivamente mais longos, sobretudo se a interação estiver relacionada com ou envolver elementos preferenciais. Segue instruções verbais simples e contextualizadas se estiver atenta também, nomeadamente abre a porta, apaga a luz, arruma os livros, compreende algumas questões simples e demonstra-o essencialmente através do olhar, de expressões faciais, de gestos e vocalizações, que também são usadas como resposta, embora esta ainda seja inconsistente. Atualmente ela utiliza um sistema de comunicação aumentativa de baixa tecnologia e está a iniciar-se a transição para um sistema de alta tecnologia. Quanto ao impacto nas capacidades, a Isabel instrumentaliza o adulto, pegando-lhe na mão para alcançar o que pretende ou para o conduzir para algum local, também pega na mão do adulto para pedir ajuda quando não consegue abrir, fechar, encaixar ou empilhar algo. A atenção partilhada e o envolvimento aumentam naturalmente quando ela se sente compreendida. No que respeita às capacidades de desenvolvimento emocional funcional, eu considero que as 4 capacidades acabam por estar a emergir com suporte. Nós vamos conseguir observar no vídeo uma Isabel muito segura, regulada, feliz e muito interessada na atividade, mas porque também se fazem uso de estratégias como o affect, o ajuste ambiental, nomeadamente a redução dos distratores visuais para a manter cada vez mais envolvida e mais atenta, e também, obviamente, o seguir a liderança da criança e acabar por ser ela a conduzir, no fundo, aquilo que nós estamos a fazer durante a nossa interação. A capacidade 2 também está emergente com suporte, portanto a Isabel está envolvida e a retirar muito prazer da atenção partilhada e da interação que nós estamos a partilhar, porque também se fazem uso de estratégias como o affect, o uso de uma linguagem simples. Há uma leitura muito atenta dos sinais da Isabel e, portanto, isso permite-me ajustar o ritmo e a velocidade. E há também aqui o uso de alguma antecipação, o que faz com que ela esteja ainda mais envolvida e mais atenta à interação que nós estamos a desenvolver. A Isabel inicia interações, demonstra iniciativa comunicativa e fica muito feliz quando a sua iniciativa comunicativa é validada, como vocês vão ter a oportunidade de ver no vídeo. Abre e fecha vários ciclos de comunicação. E isto tudo acaba por ser suportado, uma vez mais, pelo affect, pela espera estruturada, por um uso de uma linguagem simples e também pela estratégia dos 3 Ws. Como a Isabel acaba por manter vários ciclos de comunicação, eu contei-os e são mais de 20 no vídeo que nós vamos observar, uma vez que ela acaba por procurar ajuda também para resolver pequenos desafios, para dar continuidade à interação, eu considero que a capacidade 4 também está emergente como suporte. E as estratégias que são utilizadas são, uma vez mais, o affect, a espera estruturada e o facto de estar a oferecer pequenos desafios à Isabel. Agora vamos ver o vídeo e só para vos contextualizar, como referi ao início, a Isabel gosta muito de livros, gosta muito de os explorar, de os abrir, de os manusear e colocar objetos dentro dos livros, abrir o livro, fechar o livro, deixar cair os objetos. Portanto, isto são atividades que ela gosta muito de fazer, algumas ações repetitivas, que nós acabamos por tornar numa interação, num momento de comunicação e de resolução de problemas também. Isto para vos dizer que a utilização do material em si, nomeadamente o livro que nós estamos a utilizar, já é por si só um pequeno desafio para a Isabel, porque não é um livro que seja aberto da forma convencional. E, portanto, ela tem, vocês vão ver numa primeira parte, muitos ciclos comunicativos, onde ela já vai pedindo ajuda para abrir o livro, porque eu acabo sempre por fechar para lhe dar este pequeno desafio, não é? E depois acabo por explorar para ela poder demonstrar se quer ajuda, se quer resolver, e se tem esta capacidade efetivamente. Imagina, depois numa segunda parte do vídeo isto torna-se ainda mais evidente quando ela tenta, não é? Ela tenta fechar o livro, mas depois não consegue e acaba por vir pedir ajuda para depois darmos continuidade àquilo que estamos a fazer. Vou então pedir-vos que visualizem o vídeo agora. O link já está, já partilhei no chat. Ok, todo mundo assiste e dá o ok. É, manda novamente, porque Sim. não está aparecendo aqui. Obrigada, Tatiana.
Pessoal aqui, Pode, pode, né? pode continuar. Obrigada. Portanto, como viram, toda esta interação que foi criada com a Isabel foi adaptada, obviamente, à luz de tudo aquilo que fui aprendendo com o DIR, com o Floor Time, nomeadamente o ajuste ambiental, não é? Procurar reduzir os distratores visuais para promover envolvimento, para promover a atenção partilhada, usar o meu affect, seguir a motivação da criança, os seus interesses e privilegiar a relação e a sintonia emocional, em detrimento de atividades mais rígidas, com objetivos agora vejo menos relevantes, o facto de tentar usar uma linguagem verbal simples e muitas vezes, por vezes, o silêncio, embora seja algo que ainda estou a aprender a fazer, investir muito na linguagem não verbal e privilegiá-la em muitas situações sobre a linguagem verbal. A espera estruturada não é uma estratégia maravilhosa que nos permite criar estas pausas intencionais de forma a promover mais iniciativa comunicativa, mais ciclos de comunicação. E acho que este último bocadinho do vídeo foi importante até para mim, para eu agora rever e perceber que se calhar há uns meses atrás não teria esperado tanto e se calhar não tinha deixado a Isabel brilhar e mostrar que se calhar esta capacidade 4 já está mesmo aqui a emergir e portanto esta é uma super estratégia e estes pequenos desafios, não é? Que foram oferecidos com o intuito de promover o desenvolvimento, mas ao mesmo tempo mantendo o interesse da criança, a utilizar um livro mas mais difícil de manusear, ao fechar o livro para ela depois vir a solicitar ajuda para o abrir e tentar resolver isto de forma partilhada e fazer isto tudo, obviamente, respeitando o tempo da criança e também as suas diferenças individuais. Como reflexão, portanto, eu acho que embora a Isabel revele capacidade para manter aqui vários ciclos de comunicação, eu acho, tenho a certeza que poderia ter validado mais rapidamente a iniciativa dela em alguns momentos. Logo no início do vídeo, há algumas verbalizações que ela vai fazendo relativamente aos números, eu ainda espero ali alguns segundos antes de colocar a peça no livro, portanto, acho que poderia ter validado esta iniciativa dela um bocadinho mais cedo. Acho que poderia ter oferecido também mais desafios, ou desafios diferentes. Por exemplo, fazendo de conta que não conseguia abrir, ou fechar o livro quando ela me pedia ajuda. Eu tentei fazer isso no vídeo, nota-se, mas não são uns segundos, porque ela depois acaba por, quando eu paro com a minha mão, ela agarra na minha mão e coloca a mão no livro, e se eu fico lá parada, ela vai logo com a mãozita dela também para ajudar e a dar continuidade à interação. E acho que também acabei por achar que se calhar não devia desafiar muito. Porque apesar desta capacidade já estar a emergir, a verdade é que ainda existem fragilidades nas outras capacidades e, portanto, não quis esticar muito o elástico. Aprendi que a relação é o motor do desenvolvimento, que observar e explorar é fundamental, e ainda estou a aprender a usar uma linguagem cada vez mais simples do ponto de vista verbal, menos descritiva, e a confiar mais na parte não verbal. Sinto-me muito motivada, ansiosa para continuar a aprender, a aprofundar e integrar cada vez mais esta abordagem na minha prática clínica, porque, de facto, começo a ver que isto não é só uma forma de intervir, isto começa a influenciar a minha forma de estar, mesmo fora do contexto de trabalho. E, portanto, termino com esta citação que eu acho maravilhosa e que reflete muito aquilo que é o nosso trabalho como terapeutas Floor Time. Obrigada. Nós que agradecemos, Tatiana. Pessoal, quais nossas contribuições levando em consideração a apresentação da Tatiana, né, o perfil individual da criança e o vídeo que ela trouxe? Quem poderia contribuir um pouquinho? Olá, então, boa noite a todos. Eu não tenho assim muito a acrescentar, mas de facto, considerando aqui vários desafios que a Isabel apresenta a nível motor, a nível prático, a nível cognitivo e comunicativo, considero que o posicionamento, portanto, quer da Isabel, quer da Tatiana, permitia e facilitava esta fluidez em termos de ciclos comunicativos. Acho que também é delicioso ver a forma como a Isabel está envolvida na atividade e está a retirar imenso prazer. Há aqui uma questão que a Tatiana também refere, que é o contacto visual, mas eu estava a observar e assim que ela olha muitas vezes no momento certo. Ela consegue manter aquele contacto no momento certo, não está focada no objeto, mas depois direciona o olhar para efetivamente vamos continuar a atividade. Eu acho que isso é muito importante e mantenha aqui, porque o ambiente é seguro, porque sabe que apesar de lá está estes desafios que são colocados e que eu também partilho esta dificuldade, é às vezes esticar um bocadinho mais pode nos ter que fazer andar um passinho para trás. O facto da Isabel antecipar, manter o interesse, o envolvimento, e há também um momento em que a Tatiana está parada, a Isabel pausa um bocadinho, mas volta à interação. Eu acho que isto é maravilhoso. E em relação ao aumento dos desafios, eu também, quando estava a ver, também sentia assim, ok, se calhar podia aqui tentar oferecer um bocadinho de resistência, mas considerando o perfil de praxis e motor, poderia então ser um pouquinho mais. Mas é isto, adorei. Parabéns. Perfeito, obrigada, Guida, pelas contribuições. Alguém mais? É muito importante que vocês participem. Eu coloquei meu comentário aqui escrito, mas principalmente em relação ao uso da esfera, né, que eu acho que foi muito bem realizado. Quando a Tatiana espaçava mais a contagem, né, de um número para o outro, a gente via ela mostrando a intencionalidade dela, tocando na perna, se movimentando, olhando para ela, mostrando que queria que aquilo continuasse, né? Então, se essa esfera não tivesse se delongado, ela vai delongando mais, né, entre um número e o outro, e a criança vai mostrando cada vez mais que ela quer que continue, né? Então, a estratégia da espera foi usada muito bem nesse momento, assim, para que a criança mostrasse a intenção dela, mostrasse o engajamento dela, a intencionalidade comunicativa. Ok, obrigada, Ingrid. Eu vou deixar a Ingrid como última por causa do nosso horário. Ingrid, pode falar. Boa noite, parabéns, Tatiana, pela apresentação. Eu também gostaria de comentar sobre a estratégia da espera, porque é uma estratégia que é um pouco até desafiadora, né? Porque a gente pode perder a criança dependendo do tempo de espera. A gente precisa conhecer bem essa criança para saber até onde a gente vai. E aí é um risco, porque a gente pode ampliar esse tempo de espera e ela perdeu o interesse, mas a Tatiana usou muito bem, porque ela foi ampliando ali, realmente, a gente vê que o interesse da criança vai aumentando, da Isabel vai aumentando. Por ter vínculo com a Tatiana, pela previsibilidade de saber ali, um ambiente muito seguro, muito confortável, apesar desse desafio, né? Desse tempo de espera mais prolongado. Então, foi bem legal ver o vídeo. Muito obrigada, meninas. Parabéns, Tatiana. Segunda semana de apresentações é sempre muito desafiador. Eu tenho algumas considerações a fazer mediante o vídeo, quando a gente fala de comunicação, né? O que acontece? A gente vê que é uma criança que traz um processo comunicativo, né? Ela traz formas de comunicação que são, na maioria das vezes, expressões, movimentos, né? Ela chega a tocar, ela muitas vezes levanta a mãozinha como forma de comunicação, assim, não estou conseguindo organizar meu corpo para
dizer para você que eu quero novamente. Então, ela faz algumas vezes flapping, né? E a gente vê também uma criança que tem uma dificuldade significativa de praxis, né? Ou seja, de ter a ideação, de fazer o planejamento, de executar aquilo, e depois adaptação. Então, a gente vê que essa criança é uma criança que tem muita dificuldade nesse sentido. E aí, talvez até por isso, a repetição, né? A Tatiana ela traz muito a repetição. Crianças com uma dificuldade de praxis muito acentuada, a repetição é super bacana. Contudo, o que a criança, ao meu ver, o que a criança oferta é muito pouco mediante, se a gente pensar em interação a dois, Díade. Ela estava querendo muito os materiais. Então, ela queria muito aquele livro, ela queria muito aqueles objetozinhos. Então, isso fazia com que ela buscasse, por vezes, a Tatiana. Nesse caso, eu utilizaria um pouquinho mais de affect para ver se a gente consegue uma conexão maior. Porque essa criança é uma criança muito desafiadora. E eu acho que ficou claro para todo mundo, né? A Tatiana fez um ótimo trabalho, levando em consideração a quantidade de desafios motores, de linguagem, etc., que essa criança tem. Então, quando a gente pega uma criança com desafios muito significativos nesse sentido, a gente vai tentando minimizar os esforços, vamos dizer assim, do local, né, vai organizando também isso para que a interação um para um aconteça de uma forma mais efetiva. Porque até então, o objetivo da criança era aqueles recursos, né? Comunicou. A Tatiana validou. Mas aí a gente precisa lembrar que comunicar para o outro é extremamente importante, ter esse processo interativo de um para um também. Eu vou passar para a Caroline, porque com certeza ela tem contribuições muito bacanas. Obrigada, Elisa. Então, Tatiana, parabéns. Eu quero fazer umas observações que eu gostei muito da sua forma de se expressar durante a sua apresentação. Seus slides ficaram maravilhosos, muito bem explicados e bem claro também, né, e objetivo. Gostei muito da sua forma de exposição dos slides. No caso, né, as contribuições da Elisa, eu faço dela as minhas palavras também. Com certeza, a gente vê uma criança ali com muitos desafios, né, e que ela estava ali com você. Eu vejo que você realmente usou essas estratégias que você pontuou, né, de tempo de espera, né, de seguir a liderança dela pelo fato dela gostar muito dos livros, né. Você colocou também a questão de ler as pistas que você leu, né, daquela estrutura que você trouxe. Então, tudo que você colocou nos seus slides, eu vi muito você usando. Mas o único ponto é exatamente esse que a Elisa falou, porque acabou que houve um engajamento, ela precisou de você, ela abriu e fechou o ciclo de comunicação, você soube esperar para ela poder abrir esse ciclo e você validar, teve tudo isso, teve essa troca, mas o que eu acho que faltou um pouquinho foi mais esse brilho nos olhos, no sentido dela querer você, dessa conexão com você, ao invés de estar focada muito no brinquedo, tá? E outra coisa, assim, que a gente precisa entender, pensando mesmo como um todo, sobre a capacidade 4, que é a resolução de problemas. A capacidade 4, resolução de problemas, a gente tem que pensar numa resolução de problemas compartilhados, mas assim, é quando a criança ela já resolve um problema maior, porque o que eu senti, eu vou até depois rever o vídeo de novo, foi mais que não é que ela tentou resolver o problema, uma necessidade que ela estava querendo aquela repetição, porque ela estava gostando muito, então ela abriu um ciclo para pedir que a Tatiana desse continuidade, mas não para resolver um problema em si. Então a gente precisa entender essa diferença aí. Quando ela, por exemplo, o tempo inteiro que ela pega na mão de Tatiana, então ela tá abrindo esse ciclo, ela tá dizendo o que quer mais, ela tá querendo falar que, ó, pega esse livro pra mim, mas é mais a intenção de dar continuidade naquela repetição que estava sendo, né, reguladora para ela, do que como resolução de problemas compartilhados, tá? Então eu colocaria como raramente presente, tá, Tatiana? Mas a gente consegue ver aí esse engajamento, igual eu falei, todas essas estratégias que você utilizou, parabéns. Eu gostei também a questão do barulho, né? Parece que ali é o quê? No seu consultório ou é É na escola. É na escola. nossa, muito barulho. E ela estava ali regulada, né? Ela estava ali naquele engajamento com você, então eu achei bem interessante. E daria também uma sugestão de, né, de novo, eu vi que ela estava ali confortável com você e nem ela usou ali o corpinho dela para se posturar, mas talvez de novo, como fisioterapeuta, eu colocaria algo ali mais para ela poder dar talvez nessa vez ela tem dificuldade até de olhar ali para cima, e eu vi que você fez todo aquele movimento para poder, né, fazer essa tensão compartilhada, mas talvez se ela tivesse um pouco melhor posturada, talvez daria um input maior também, por ser uma criança muito hipotônica, para poder já ativar mais. Então, é a questão que a Elisa falou de, talvez, né, a questão do affect associada com essas sugestões que eu estou passando. Mas parabéns, né? A gente consegue ver uma grande diferença, uma evolução, né? No seu conhecimento, no seu posicionamento, na sua relação com a criança. Parabéns, Tatiana. Obrigada a todas pelas contribuições. Pronto, esta questão da capacidade 4, de facto, eu só achei que estava emergente com o suporte, pelo facto de achar que ela estava a querer resolver o problema de não conseguir abrir em algumas situações e depois no final do vídeo fechar o livro como ela queria, então veio buscar a minha mão para tentar resolver. Acho que interpretei aquilo como sendo um problema, não é? Para ela, que ela tinha que resolver para dar continuidade à interação, e como foram utilizadas várias estratégias, considerei emergente com o suporte, mas também pensei se o descritor mais adequado seria o raramente presente, acabei por optar por este, porque interpretei desta forma, mas percebo perfeitamente o comentário. Muito obrigada a todas. Com relação a essa parte dessa conexão que eu e a Elisa estamos pontuando para você, faz sentido para você? A gente vê o engajamento, né? A criança tá ali com você, vocês estão tendo muitas trocas, isso é nítido, mas essa questão de faltar essa mais conexão com você faz sentido para você, Tatiana? Sim, faz sentido, mas é uma criança que acaba por, lá está, é muito desafiadora e, portanto, neste momento é o nosso veículo para criar aqui mais envolvimento e interação. Acho que vai chegar a uma altura em que, se calhar, eu vou conseguir ser o principal brinquedo da sala, não é? Mas neste momento eu acho que se calhar ainda não estamos aí, mas vamos caminhar para que se torne dessa forma. Exatamente, viu? É isso mesmo. E é esse caminho mesmo que é esse processo, né? Mas vai dar certo sim, parabéns. Obrigada. Então vamos passar para a próxima? Boa noite, gente. Sou eu a próxima. Pode Vou começar. mandar o link do vídeo no chat. Estão conseguindo ver?
Ainda não. Agora Agora foi. já. Apareceu. Sim, só aí você coloca a tela cheia que a gente deu ok. E agora, tudo certo. Ok. Boa noite, gente. Hoje vou apresentar esse fofucho aí, Marcelinho. Perdi meu mouse. Acho. Tô tendo um pouco de dificuldade com o notebook. Vai com a seta. Passou? Não, Ainda não. não, você tá indo no lugar certo, mas talvez na seta do computador mesmo, talvez. Não tá dando certo. Não tá passando. Para de compartilhar e começa novamente, Maria Júlia, pra ver se dá certo. Parou de compartilhar? Não. Só um minutinho. Uhum. O Zoom que tá dando problema. Eu não consigo tirar seu compartilhamento. Deixa eu tentar. Também não consigo. Você não conseguiu parar de compartilhar? Onde está escrito? Acho que Maria Júlia saiu, né? Acho que ela travou. Quem é a próxima? Acho que passa pra Guida, então, né? Sim, sou eu. Tá presente já? Sim. Ok. Avisa vocês aí no grupo, por favor, pra Maria Júlia, que a Guida vai começar e ela fica. Na próxima. Isso, pra ela não ficar angustiada. Perfeito. Ok. Então, vou já colocar aqui o link. Oi, gente. Ok. Ah, Maria Júlia, a gente sim, pediu a Guida para apresentar. Enquanto você resolve os problemas técnicos aí, pode ser? Pode, pode sim. ok. Então, vou começar aqui a compartilhar. Ok. Oi. Assim, conseguem ver? Sim. Ok, então, boa noite a todas. Cá estou para fazer a apresentação então deste segundo caso. Confesso que foi bastante desafiante reunir tudo, porque passámos aqui pelo período das festas, muitas crianças doentes, muitas faltas, portanto, foi trabalhar com o que tenho, não é? E este caso foi o escolhido. Portanto, antes de começar aqui já a avançar, o Filipe Manuel é uma criança muito fofinha, que tem 4 anos, que tem um diagnóstico de perturbação do espectro de autismo e que fez acompanhamento de cerca de 1 ano e meio com uma colega e está comigo desde setembro, mais ou menos início de setembro, sim, penso que é setembro, exatamente. Faz também terapia ocupacional na escola, e então vamos lá conhecer o Filipe Manuel. Normalmente nós chamamos-lhe mais Manuel do que Filipe, portanto no vídeo também vão reparar que eu estou a chamar Manuel. Portanto, temos aqui então, temos uma mãe, foi uma primeira gravidez, filho único, uma mãe que teve uma depressão pós-parto, que tem bastantes dificuldades em gerir os desafios comunicativos do Manuel. Temos um pai que trabalha em Angola, então temos uma mãe que tem que estar permanentemente com a criança, apesar de estar integrado em jardim. Houve aqui uma questão também muito pertinente de referir, que ele entrou no Jardim de Infância, portanto, em 2024, sendo que este ano, 2025, em setembro, houve uma transição em termos de educadora. E a educadora que ele tinha antes era altamente sensível para este perfil e era um parceiro comunicativo facilitador, o que não acontece agora. Portanto, esta educadora tem uma postura mais diretiva e não tão flexível. Portanto, tem sido um desafio, quer para a mãe, quer para o Manuel, e estar em sala. Portanto, aquilo que vocês vão ver no vídeo nada tem a ver com aquilo que é o Manuel em contexto de jardim. Portanto, o Manuel é uma criança que chorava muito quando chegava à sessão, é uma criança que se desregulava quando saía de perto da mãe, e é uma criança que tinha muito excesso de ecrã, muito tempo no ecrã. Estamos a gerir, conseguimos menos, mas também sei que as demandas e os desafios comunicativos desta criança, quando a mãe não está disponível, está meditada, mas nem sempre está disponível, acaba por ser mais um motivo para colocar e disponibilizar o ecrã. Temos aqui, no entanto, coisas muito positivas, estes aspectos, como tem um bom contacto visual, é uma criança extremamente meiga, afetuoso, tem uma boa capacidade de imitação, tem gestos comunicativos presentes e permite o contacto físico e envolvimento. Isto num ambiente seguro, claro. É uma criança que verbaliza sons, algumas palavras. No entanto, temos aqui então umas dificuldades, estes desafios, as dificuldades de comunicação, alterações sensoriais, tem muita dificuldade na gestão da frustração e na escola, preferencialmente brinca sozinho e quando há uma aproximação tende a empurrar e a afastar eu tenho sempre aqui, desculpa, tenho sempre aqui uma luta com as vossas caras, preocupem-me, já estou, pronto. Então, aqui em termos de diferenças individuais, ao nível do processamento de integração sensorial, temos um sistema tátil hiperreativo, tudo o que implica corte de unhas, portanto, questões de rotina, cortar unhas, cortar o cabelo, pentear, assume-se como desconfortável, manipular, brincar com objetos, tecidos sujos, com terra, com elementos que promovam esta sujidade, evita este tipo de atividade, não se envolver muito todo nesta exploração. Neste caso, portanto, é sempre preferível utilizarmos em termos de sessões, utilizar um tátil profundo, em detrimento deste toque leve, com as cócegas, que se torna desconfortável e há um momento no vídeo, eu penso que é neste vídeo que há um momento em que eu dou-lhe algum toque e ele, se for leve, ele afasta. Mas agora, como eu estive a ver tantas coisas, eu espero que seja neste. E então é preferível dar mais conforto com um toque mais profundo e presente. A nível da percepção proprioceptiva, esta é um pouco reduzida, procura informação, como empurrar, vai contra os colegas, atira-se para cima das colchões, das piscinas de bola, com força, não medindo então aqui a força e a intensidade dos seus movimentos.
Neste caso, podemos recorrer a movimentos maiores, com maior amplitude, recorrer também à manipulação de objetos mais pesados, com este input, com a ajuda do input tátil profundo, que vai aumentar o envolvimento e promover então aqui a iniciativa, que é uma criança que também gosta de bastante movimento. Portanto, a nível gustativo e olfativo não se verificam alterações, apresenta aparentemente um bom controle motor ao andar e ao correr, apesar de evidenciar capacidade de imitação. Esta capacidade vai sempre depender da modelagem do adulto, do tempo de espera. Portanto, isto dá-me a entender que se não tiver este modelo, tem aqui dificuldade na sequenciação de tarefas. Portanto, aquilo que vocês vão ver no vídeo, comparado, por exemplo, com o meu primeiro caso, é muito diferente. Parece altamente elaborado, mas são tudo modelos que nós já demos, são modelos de interação que nós temos vindo a trabalhar. Portanto, ele tem já uma iniciativa, mas tudo isto lhe foi dado. Não, começa a acrescentar algumas, não posso dizer que tenham sido delas ideias, portanto, há aqui sempre muito suporte também, portanto, nesta capacidade que nos leva aqui ao próximo ponto, que é a ideação reduzida. Então, ele vai repetindo sempre este modelo e à medida que vamos complexificando e acrescentando mais ideias, ele gosta e repete na ação seguinte, vem logo com esta ideia para replicar. Portanto, precisamos continuar a trabalhar muito a este nível, porque existem dificuldades em criar novas ideias durante a interação, durante o brincar. Ou seja, pode não conseguir criar estas novas ideias durante a interação e desta forma, claro que vai ter um impacto a nível negativo para a resolução de problemas, porque vai sempre depender do elemento que está presente para mediar esta resolução. A nível do processamento auditivo, é hiperreativo, contudo, perante ruídos intensos, em casa, como eletrodomésticos e locais, onde existem muitos sons em simultâneo, quer festas, quer, por exemplo, na sala, quando as crianças estão todas a falar. Se de um para um, a criança, o Manuel não tende a desregular, reconhece diferentes tons de voz, aqui é importante não optar por brinquedos, objetos que imitam vários sons, o cantar também não é agradável para ele, é preciso sempre haver aqui uma adequação a nível de ritmo e de entoação e, claro, sempre privilegiar a comunicação não verbal, os gestos, a expressão facial. A nível de processamento visual espacial, apesar de detectar os objetos maiores, também temos aqui o tropeçar frequentemente, em bater em móveis ou estruturas que não se apercebe bem que estão ali e que nos leva também a uma dificuldade na compreensão da própria orientação. Logo, se for uma atividade muito complexa, vai gerar frustração e lá está, mais uma vez, esta dificuldade de mediação e previsão vai afetar também o desenvolvimento de capacidades mais complexas, como a resolução de problemas. A nível de comunicação de imagem, como já referi, temos com contacto visual, responde ao nome, aponta, partilha a atenção, envolve-se, compreende ordens simples. Ao nível da linguagem expressiva, temos então uma comunicação verbal reduzida, limitada a sons e algumas palavras, produzidas com alguma dificuldade, evidencia também esta intenção comunicativa, interesse e prazer na interação, ressalvando que é com figuras de referência, e imita então um modelo dado. No entanto, muito facilmente entra em frustração, portanto, devido a estas dificuldades, quando não é compreendido, mas temos o ponto forte da imitação que permite dar continuidade a abrir e fechar ciclos comunicativos, permite também que o interlocutor recorra àquela utilização de pequenas frases e palavras, e devemos sempre reforçar esta utilização de gestos e de expressão de forma a manter a interação e um ponto forte, considerando que a imitação, é dar modelo, modelar e reforçar esta iniciativa. O facto de conseguir apontar facilita a compreensão e reduz a frustração. Assim, este interesse e iniciativa comunicativa com parceiros vai reduzir oportunidades, não é? Portanto, na escola ainda não conseguimos ter este comportamento de forma tão espontânea. Ok. Aqui. Eu considerei que espera, não é que eu tenho aqui um erro, não sei porquê. Desta forma, pronto, são coisas, é isto, desculpem. Por que é que isto apareceu assim? Ok. Então, na capacidade funcional, eu considero que está consistentemente presente durante o vídeo, porque, como vocês vão poder observar também, ele apresenta-se sempre confortável, seguro, envolvido, feliz, está constantemente a receber estímulos e a processar e não se desorganiza. Sempre que quis alterar a brincadeira, mostrou e eu respeitei, mantendo o interesse e manteve sempre o seu interesse, quer na brincadeira em si, quer em mim. Manteve também sempre a interação, o afeto e a conexão. Claro que tudo isto só foi possível por causa também de mantermos aqui estratégias e, acima de tudo, eu considerei que está consistentemente presente, porque apesar destas mudanças ele conseguiu sempre gerir. E não dependeu assim tanto. Claro que ele gosta e tem o prazer naquela interação, mas parece-me que ela efetivamente está presente através da iniciativa, adaptação, não é? Para continuar uma brincadeira, quando vê no vídeo, quando ele ouve barulho, há um barulho que se ouve fora da sala e ele tem uma reação e procura logo um conforto no sentido de darmos a continuidade à nossa interação, há uma adequação de ritmo, velocidade e tom de voz, há uma partilha de interesses durante a brincadeira e este affect sempre também presente. Na 2, eu também considerei esta capacidade consistentemente presente, apesar de eu ter aqui algumas, também tive aqui para colocar uma outra classificação, mas depois, alguma análise, considero que ela esteja consistentemente presente porque existe a partilha da alegria, de emoção, existe antecipação, existe curiosidade, nomeadamente quando eu vou fazer de fantasma e há o brilho nos olhos, há uma imitação e reação com alegria e emoção às minhas reações, mantém sempre expectante durante as pausas, mantém o contacto visual e a atenção conjunta está presente. Portanto, aqui a imitação, o affect, novamente a adequação e o uso de expressão facial, bastante exagerado, o gesto e o movimento corporal ajudou a permitir este fluxo contínuo em termos de interação e comunicação. Aqui, a nível da capacidade funcional 3, parece que ela está presente, mas com construções. Portanto, existe aqui utiliza gestos, sons e expressão facial para continuar a interação, antecipa, espera por mim, imita o meu modelo, abre e fecha os ciclos comunicativos, responde de forma consistente à minha expressão e aos meus gestos, e envolve-se comigo, permitindo o toque e demonstra prazer neste fluxo comunicativo. Muita animação, gargalhadas como resposta, linguagem simples e apelativa, que facilitou aqui o envolvimento, a espera, os 3 Ws e o affect, convidando sempre a abrir e a fechar ciclos comunicativos. Aqui, olha, falta-me ali uma palavra, é emergente com suporte. Ok, deixa-me só uma vez. Aqui na capacidade fiscal, eu considero que ela está emergente com suporte, porque ele permanece na interação e vai buscar, é uma altura em que eu estou deitada no chão, e ele vai buscar bolas para me acordar. Só que eu não acordo.
Então, ele vai buscar mais e mais até eu ter uma reação. Depois, há uma altura em que ele quer fazer de fantasma e o pano, que até é um baloiço, está a cair e ele pede ajuda. Mantém então vários mais de 20 ciclos de comunicação e imita-me e procura manter então este fluxo contínuo. Como é que nós conseguimos ver esta capacidade a acontecer? Através das estratégias, nomeadamente a fazer-me desentendida, quando estava no chão. Procurei fazer ligeiras obstruções, a fazer que estou a dormir, para ver o que é que ele vai fazer a seguir. Procurei também criar desafios durante a brincadeira, mantendo sempre a sua motivação e, claro, procurei ter um afeto adequado durante toda a ação. E agora é que é o vídeo.
Pode dar continuidade, Guida. Isso. Ok. Eh, Muito bem. A nível das adaptações, eh, como fomos tendo conhecimento e ao longo desta formação, com todas as tarefas e todas as leituras complementares, sabemos que o conhecimento do perfil sensorial e comunicativo, a observação do estado de alerta e o ajuste da intensidade dos estímulos e desafios são profundamente basilares para que consigamos desenvolver interações cada vez mais complexas, mantendo a criança segura e vinculada a um apego seguro. Aqui o que é que eu fiz? Imitei, criei oportunidades todas para desafiar, utilizei o affect e adequei durante o envolvimento, incentivando a que o Manuel também o faça. Resposta sempre aos ciclos comunicativos, respeitar o tempo e validar as intenções, adequar a linguagem, privilegiar então esta comunicação não verbal, usar muito movimento e expressão facial e despertar a curiosidade. Adaptar o ambiente, então reduzindo os estímulos que podem ser suscetíveis de desorganizar e estando ali a oferecer não só uma vinculação segura, como um espaço seguro, em que não vai aparecer algo que às vezes é visto até como um elemento que chega aqui e de repente tira-me aquilo que eu estou a fazer, que me está a dar tanto prazer. Deste respeito é mesmo muito importante e é através dele que nós conseguimos promover então este brilho nos olhos, através da conexão, da relação e da partilha de emoções. Agora, como reflexão, sinto que poderia ainda ter criado mais oportunidades para desafiar, de forma a apelar aqui esta ideação tão necessária que é para a capacidade 4. Noto também que o facto de conhecer o perfil possibilita respeitar as suas diferenças e dar esta segurança e confiança para se envolver, porque não me afirmo como uma ameaça. Importante também referir que esta criança já tinha 1 ano e meio de terapia quando chegou até mim. E é uma criança que, quando chega portanto, à clínica, ela vem agarrada à mãe, ele ainda não cumprimenta as pessoas que estão lá, portanto, não vem direto para mim, só larga a mãe e vem ter comigo e vamos. Depois, portanto, aqui o affect, a simplificação da linguagem, o adotar esta expressão facial convidativa, a par com o olhar convidativo, expectante, entusiasta, promove e convida à interação. Bem como à conexão e à relação. E lá está, o Manuel é uma criança que corre para os meus braços, ele deixa o que está a fazer e corre e vem. E esta questão do affect, do ajuste do affect, é algo que eu tenho verificado desde que começámos então aqui a nossa formação, que notem todos os meninos, não é? Portanto, quanto mais convidativa eu estou, mais resposta e envolvimento eu tenho. Então, todo este conhecimento que tenho adquirido tem dar esta possibilidade de me posicionar a nível da criança e observar, muitas vezes estar num perfil de observador, cada resposta atentando ao perfil. O que também me leva à ideia de que é desafiante, muitas vezes, a abandonar as cadeias de fala, os objetivos mais complexos, as expectativas, que nos permite ver o mundo com outro lente, com mais afeto, respeito, emoção e, acima de tudo, com muita alegria e envolvimento. Também espero continuar a estudar e aplicar todos os princípios deste modelo, pois todas as diferenças que tenho observado são incríveis. E estou mesmo muito, muito feliz por poder utilizar estes óculos que tanto me têm ajudado a mim e, sobretudo, às minhas crianças. Portanto, deixo também uma citação. Empathy comes from being empathized with. Obrigada. Obrigada, Guida, parabéns. Devido ao nosso tempo alongado, vou abrir só para um comentário. De preferência, quem não comentou ainda, por favor. E 2 pessoas. Não? Lohane, então vamos deixar a Ana Carolina. Obrigada, Lohane. Guida, deu para ver bastante ali no vídeo os teus escritores da capacidade. Achei o Manuel super regulado, mesmo com bastante alternância ali de tom de voz, de volume, uma brincadeira com bastante movimento, e ele se manteve super bem ali ao longo do vídeo todo. Também concordo ali com a capacidade 2, muito brilho nos olhos, Manuel extremamente conectado a você, se divertindo horrores, e você também, acho que é o diferencial ali quando a gente tá num floor time, a gente se divertir junto com a criança, né? Isso é muito importante. Te respondeu com expressões, com voz, com movimento, buscando a interação ali o tempo todo, e tu respeitando ali os momentos em que ele saía um pouco para fazer alguma outra coisa, e convidando ele de uma forma muito gentil e sutil. Círculo de comunicação também, todos. E acho que o principal é um floor time que dá, assim, nossa, é muito quentinho no coração, é muito bonito de ver esse floor time, achei ele teatral, assim, muito legal, gostei. Parabéns, achei muito legal. Obrigada, Ana. Obrigada. Joana, eu vou deixar você falar no próximo, pode ser, por causa do nosso tempo, se você quiser colocar suas contribuições no chat, porque assim todos podem ver também, tá? Porque a gente ainda tem mais uma apresentação. Guida, parabéns, né? A gente consegue perceber aí realmente o que a Ana Carolina falou. Vocês estão muito conectados, há um brilho nos olhos, né? Ciclos comunicativos, né? Uma troca de vai e vem, assim, bem interessante. Dá pra ver o quanto você se sente, né, tranquila pra estar fazendo aquilo ali e vai fluindo. É uma criança, como você contou, né? Uma criança que realmente ele dá conta, né? Ele dá conta daquele momento, ele dá conta de imitar, ele tem, né? Então ele favorece, mas você conseguiu utilizar as estratégias adequadas pra ter essa conexão com ele. O que eu, assim, gostaria até que vocês revisassem, que a gente não vai ter muito tempo aqui, vamos ver depois, se a gente tiver algum tempo, com relação mesmo aos descritores, tá? A gente tem que pensar muito com os descritores, não quer dizer que, ó, a Guida tá muito engajada com ele realmente tá regulado, mas ele se estressa algumas vezes, ele busca movimento, né? Ele não é uma criança que, se a Guida não estivesse dando aquele suporte, todo o affect que ela estava empregando, tudo o que ela estava fazendo, talvez ele não estaria conseguindo fazer aquela conexão daquela forma. Para estar consistentemente presente em capacidade 1, e 2, igual a Guida colocou, a criança, ela tá chegando em capacidades elevadas, entendeu? Então ela já teria que ter capacidade 5, capacidade 6, então a gente tem que pensar muito sobre isso. Então, quando a gente pensa, é lógico que em um determinado momento que uma criança já tá bem, tipo, emergente, ou constrições, e tem um momento que ela pode estar ali em outra capacidade, mas a gente pensar para essa criança num vídeo desse, aí a gente tem que avaliar muito o que foi necessário para que eles né, estivesse engajado com o Guida como ele ficou, tá? Então eu gostaria que vocês refletissem um pouco sobre isso, tá, Guida, e você também, mas assim, com relação à sua conexão, sobre as estratégias que você usou, você conseguiu, o que eu vejo é que você não conseguiu realmente fazer uma boa descrição
né, das capacidades funcionais e emocionais. Eu senti falta também de eu vou pontuar que é importante para falar para todos vocês, você não falou de algum perfil, né, o visual, por exemplo, o vestibular, que a gente consegue ver ali até mesmo pelas estratégias que você utilizou, mas que você não descreveu. E outra coisa também é sobre o sistema auditivo e processamento auditivo. São duas coisas diferentes, que uma coisa acaba interferindo na outra. Então, quando a gente fala de processamento auditivo, Guida falou lá no processamento auditivo que ele é hiperreativo pro auditivo. Isso aí seria no sistema auditivo. Então, ele tem uma hiperreatividade. Agora, o processamento auditivo é como ele processa as informações, né? Se ele responde, se ele, né, precisa de um tempo de espera maior para responder aquele processamento auditivo. E é lógico que o processamento auditivo, né, ele sofre alterações por conta do sistema auditivo, tá? Mas a gente não pode confundir. Uma coisa tem a ver com a reatividade, outra coisa tem a ver com ele processa essas informações, tá bom? Só pra gente poder clarear isso aí, inclusive ali aquele óculos, não sei se é dele ou se você que já deixou lá como recurso, porque dá pra perceber que ele busca esse óculos, então se ele tem uma hiperreatividade, né, visual, então, tanto que ele precisa desse suporte. Olha o quanto de estímulo que tinha ali naquela sala. Ele realmente não se desregulou, ele é capaz de pegar o óculos e colocar pra ele poder já se regular ali, mas ele precisa de um certo suporte, né? E até na hora que ele pediu me ajuda, né? Ali foi a hora que a gente viu a maior comunicação, ele ali foi sim capaz de resolver problemas, né? Mas, e aí na capacidade de resolução de problemas, que você colocou na capacidade 4 que ele tava emergindo com suporte, né? Mas tem que pensar nessas outras capacidades aí anteriores, tá bom? Então é só isso, vou deixar a Elisa falar, porque a gente ainda tem mais uma apresentação, viu? Mas parabéns, Guida, muito conectados, muito flow time, o brilho nos olhos a gente consegue visualizar, tá? Obrigada, sim. Eu efetivamente, só para dizer aqui uma questão, eu tive mesmo a analisar, a ver e a rever o vídeo e pensei, bem, se calhar não está consistentemente presente. Se eu retirar estes apoios todos, não vou ter a mesma resposta, né? Portanto, se eu retirar as minhas estratégias e efetivamente esta consciência, este pôr, este retirar, esta dança, esta mediação entre colocar mais estratégia menos, aumentar a fé, reduzir, nos permite depois Você vai ter estabilizar. que fazer, exatamente. Sim, Perfeito. obrigada. Ida, eu preciso te parabenizar. Eu acho que você é maravilhosa em relação à ata, ter a conexão, a troca. Então, assim, eu acho que você é maravilhosa. Faço minhas as palavras da Carlinhos, não vou me alongar por causa do horário, a gente ainda tem uma colega para apresentar, mas eu queria deixar meus parabéns em relação à interação e no processo de feedback a gente conversa um pouquinho mais, tá? Um beijo. Obrigada, obrigada. Maria Júlia. Vamos lá, né? Acho que agora vai dar certo. Estão conseguindo ver? Sim, Maria Júlia, agora já foi pro artigo. Você já Peraí, tinha eu vou abrir aqui, né? Pra gente começar de novo. Agora vai dar certo. Esse fofuchinho aí é o Marcelinho, mais conhecido como Celinho. Vou ficar falando Celinho porque até no vídeo eu falo. Esse é o artigo que eu trouxe. Ele é um artigo que foi realizado, né, com 16 crianças que participou da intervenção no modelo DIR, né, Short Time, com duração de 10 a 15 anos, né? E eles levaram, né, em consideração que o grupo evidenciou processos muito importantes no desenvolvimento de comunicação, pensamento, né, processamento sensorial, visoespacial, auditivo, discriminação, modulação sensorial, planejamento motor e padrões de interação que influenciam diretamente no desenvolvimento, né, que leva à comunicação e ao pensamento. O histórico familiar, né? O Marcelinho, ele foi encaminhado pelo pediatra com 1 ano e 6 meses. O Marcelinho tá com 2 anos e 1 mês. Ele faz acompanhamento uma vez na semana de fonoaudiologia, 2 vezes por semana de fisioterapia, uma vez de terapia ocupacional e uma vez de psicologia, né? Foram liberados pelo plano dessa forma. Assim, a gente discorda, né? Mas é isso. Ele é o filho mais novo, né? E a irmãzinha dele, a Marília, atualmente diagnosticada com TEA, também faz acompanhamento. Ele nasceu com torcicolo congênito, já fez fisioterapia anteriormente, né? Parou e atualmente possui dermatite atópica, né? Tipo, desde quando nasceu. O quadro clínico, ele tem transtornos específicos do desenvolvimento da falha da linguagem e o diagnóstico de TEA está sob investigação. Sobre as diferenças individuais, né? O processamento e integração sensorial, eu classifiquei o Marcelo como auditivo hiper, visual hipo, tátil hipo, vestibular hiper, proprioceptivo hipo, olfativo e gustativo sem alterações, e introceptivo hipo. No sistema auditivo, ele observa dificuldade na modulação e organização frente aos sons ambientais. Então, sons que ele não está esperando, muitos ruídos e fontes, né, sonoras, interferem na atenção compartilhada, né? E compromete o engajamento. Ele demonstra capacidade em processar comandos verbais simples e discriminar variações de entonação, respondendo melhor vozes claras, afetivas e previsíveis. No sistema visual, há necessidade de estímulos visuais mais marcados e organizados para direcionar a atenção e favorecer o engajamento nas atividades. Observa dificuldade em sustentar o foco visual, principalmente em ambientes mais ricos de estímulos, né? No sistema tátil, ele apresenta a hiperresponsividade tátil leve, né? Demonstrando preferência por contatos previsíveis e graduais, toques inesperados ou aproximações rápidas tende a gerar desconforto sutil. E isso ele pode interromper, né, a interação. E então ele exige uma mediação corporal cuidadosa para a gente manter o engajamento dele. O impacto nos FQCs, quanto ao sistema auditivo vestibular, interfere na autorregulação, né? Diante dos sons que ele não está esperando, movimentos rápidos, pode gerar desconforto, impactando na manutenção dos ciclos. A desorganização sensorial, com hiperrespostas auditivas, interrompe os ciclos comunicativos, mesmo quando há intenções comunicativas presentes. Já no sistema visual, observa a necessidade de estímulos mais evidentes para manter a atenção dele, né? Favorecer a interação. Ele tem dificuldade de manter a atenção compartilhada, que pode limitar a duração do ciclo de comunicação. A mediação adequada, o input visual, organizando, né, favorece a resolução de problemas simples em contexto relacional. A instabilidade vestibular compromete a regulação emocional e corporal, reduz a iniciativa espontânea para exploração e interação dos ambientes dinâmicos. E a desorganização postural pode interromper o ciclo de comunicação durante atividades motoras e necessita de mediação corporal para sustentar interações mais longas.
No sistema vestibular, ele evidencia desconforto diante de atividades que envolvem movimentos, então ele não gosta. Os sinais claros de insegurança, né, desequilíbrio, especialmente diante de movimentos rápidos, mudanças bruscas de posição, superfícies estáveis, ele demonstra maior segurança quando há previsibilidade e o suporte da terapeuta, né. O sistema proceptivo observa consciência corporal reduzida, dificuldade na organização do tônus postural e percepção dos limites do próprio corpo. Ele busca espontaneamente por o input proceptivo, como empurrar, apoiar, pressionar, e como estratégia regulatória, sendo indicado o fornecimento de estímulos proceptivos como estratégia de acomodação, para auxiliar na organização do tônus e manutenção da atenção. O sistema olfativo demonstra a percepção adequada de odores, com capacidade de identificar, diferenciar e reagir de forma apropriada a diferentes estímulos olfativos. E no gustativo, o indivíduo demonstra percepção adequada de diferentes sabores sem predileções. No sistema introspectivo, apresenta baixa percepção introspectiva, com dificuldade de identificar, interpretar e responder adequadamente aos sinais internos do corpo. Fome, sede, desconforto, cansaço, né, estação fisiológica. Isso contribui para oscilações no estado de alerta e a necessidade de mediação externa para a regulação. O impacto no FDC quanto ao vestibular compromete a regulação emocional, corporal, reduz a iniciativa espontânea para exploração intencional, interação do ambiente dinâmico. A desorganização postural pode interromper o ciclo de comunicação durante atividades motoras e necessita de mediação corporal para sustentar interações mais longas. A necessidade do input proceptivo é fundamental para favorecer e organizar o tônus, né, estado de alerta e da atenção para a resolução de problemas. O seu perfil proceptivo compromete a consciência corporal, o ajuste de tônus e a sensação de estabilidade interna, dificultando a autorregulação, né? Isso interfere no engajamento sustentado, prejudica a organização de respostas motoras, interfere na manutenção do ciclo de comunicação e também limita a exploração planejada do ambiente, a resolução de problemas. Seu perfil introspectivo também pode dificultar o engajamento consistente, devido a estados internos não reconhecidos ou mal modulados. Oscilações internas impactam na continuidade de ciclos comunicativos, necessita de corregulação constante para manter as trocas intencionais. A mediação do adulto ajuda a nomear as sensações internas, favorecendo respostas mais organizadas. A gente passou a maior parte do tempo com os pais no consultório, porque ele é muito pequenininho, né? Ele tem só 2 anos e 1 mês. E ele iniciou a intervenção com 1 ano e 7, né? Quase 1 ano e 7 meses. E a gente precisava muito do apoio deles, né? Pra gente ir nomeando essas sensações, ajudando a gente nas intervenções. Quanto ao controle motor, planejamento e praxis, né? Quanto à postura, ele apresenta insegurança gravitacional significativa quando tem situações que envolvem escadas, superfícies estáveis e mudanças de nível, com impacto direto, né, na organização postural e no senso de segurança corporal. Demonstra maior desconforto, previsibilidade e disponibilidade de exploração nos ambientes amplos, bem mapeados e organizados, bem quando há presença de mediação corporal do adulto, favorecendo a regulação e engajamento. A praxis evidencia dificuldades na ideação, organização e planejamento de sequências motoras mais complexas, associadas à consciência corporal reduzida e à integração sensório-motor imatura. A qualidade de respostas práticas apresenta melhora quando há oferta do input proceptivo consistente, antecipação das ações, mediação verbal clara e efetiva, favorecendo maior organização, movimento e intencionalidade. Quanto à motricidade fina e global, a manipulação de objetos de pequeno porte encontra-se inadequada, demonstra interesse funcional por animais. Os movimentos, de modo geral, pode apresentar desorganização e falta de coordenação e dificuldade de ajuste motor, especificamente em situações que exigem integração postural, planejamento motor e continuidade da ação. A estabilidade postural compromete a autorregulação e reduz a iniciativa espontânea, né, para o engajamento ativo, exigindo corregulação constante para sustentar as interações e permitir a continuidade de ciclos comunicativos, especialmente em contextos motores. As dificuldades práticas interferem na clareza e na intenção comunicativa motora, impactando na iniciação e manutenção do ciclo de comunicação. Também limitam a capacidade de sustentar tentativas sucessivas de resolver desafios motores em contexto relacional, exigindo apoio contínuo do adulto para organizar ações e emoções. A desorganização motora global pode interferir na fluidez das respostas durante interações, impactando a continuidade dos ciclos comunicativos, como suporte proceptivo, previsibilidade e corregulação. Observe maior organização corporal. O processamento auditivo, ele apresenta a hiporresponsividade auditiva com tendência à desorganização diante de estímulos sonoros, tolerando apenas uma quantidade reduzida de sons. Apesar disso, é capaz de compreender e responder comandos verbais simples e discrimina diferentes entonações de voz, demonstrando sensibilidade e variações prosódicas. A dificuldade em sustentar a regulação diante a sons interfere na continuidade do ciclo de comunicação. Ainda assim, a capacidade de processar comandos verbais simples contribui para a participação em trocas comunicativas básicas. O processamento visoespacial observa dificuldades na organização de ações, no espaço e na compreensão das relações corpo, objeto e ambiente. Ambiente visualmente complexo pode gerar desorganização, quando cenário simples, como modelagem visual mais clara, favorece o engajamento e a ação funcional. Observa-se também ainda que a dificuldade da coordenação óculo-manual, o que pode interferir na precisão de movimentos e na execução de atividades que exigem integração entre a visão e a ação motora. Essas limitações na coordenação óculo-manual e na organização motora podem interferir na fluidez das respostas durante as trocas interativas, impactando na continuidade do ciclo de comunicação. A comunicação em linguagem, na linguagem receptiva, ele não apresenta linguagem oral funcional, porém compreende comandos simples, algumas vezes com mediação e apoio do adulto. Demonstra compreensão por meio de gestos, direcionamento do olhar e apoio físico. Responde de forma mais eficaz a entonações claras e tom de voz animado, conseguindo manter a atenção por períodos breves. Já a linguagem expressiva, a comunicação ocorre de forma não verbal, por meio de olhares, risadas, vocalizações agudas. Em algumas situações, imita sons para sinalizar o desejo de continuidade da atividade ou para solicitar mais. Utiliza o apontar como recurso para indicar o interesse, ou pedir objetos demonstrando intenção comunicativa em momentos pontuais. Comunica-se, né, por meio de gestos, vocalizações, mantendo trocas comunicativas eficazes. Encontra-se na fase inicial de imitação vocal, que favorece a ampliação de ciclo de comunicação. Como demonstrado no vídeo, ele imita o e também demonstra engajamento, interesse por músicas e onomatopeias, indicando uma crescente compreensão. Agora o vídeo, né? Não. Vou continuar. Quanto ao FDC1, eu classifiquei o Marcelinho com contrições, né? Porque ele demonstra capacidade de autorregulação, interesse pelo ambiente, porém essa capacidade é vulnerável ao estresse, mudanças no ambiente, demandas sociais, mantém-se regulado, mas apresenta dificuldade de sustentar estados regulatórios mais organizados diante de desafios sensoriais e emocionais. Há necessidade frequente de corregulação do terapeuta para manter o engajamento e conforto corporal, indicando que a capacidade está presente, porém quando não restrita de estado de afeto.
as adaptações, né? Eu criei um ambiente organizado, previsível, com poucos componentes sensoriais, né? Reduzindo a sobrecarga. A postura corporal foi ajustada, a altura, proximidade, posicionamento, para favorecer a sensação de segurança. Eu não fiquei tão perto, mas também não tão longe. O ritmo lento, previsível da interação, evitando transições abruptas. Usei da voz calma, prosódica, modulada, favorecendo a organização emocional. Quanto ao FDC2, eu classifiquei ele como emergente. Ele demonstra engajamento afetivo com o terapeuta, aceita a interação e apresenta momentos de conexão emocional. No entanto, o engajamento é inconsistente, ocorrendo principalmente quando segue seus interesses e oferece suporte afetivo, né? O compartilhamento de atenção e manutenção do relacionamento ainda é fragmentado, com dificuldade de sustentar trocas contínuas de afeto. Em alguns momentos, demonstra respostas afetivas sutis, como orientar o corpo, olhar rapidamente, ajustar a situação quando o adulto entra na brincadeira. O contato visual e compartilhamento emocional são breves, intermitentes, não sustentados de forma contínua. As adaptações, eu segui a liderança dele, né, entrando na brincadeira a partir do interesse espontâneo, o uso intencional de expressões sociais, entonação afetiva e o exagero emocional positivo. Tive uma esperativa permitindo, né, que ele percebesse a terapeuta como parceiro, né, de brincadeira e não como mediador da atividade. Aproximei de forma gradual, respeitando o espaço corporal dele. O psico- a comunicação bidirecional, eu classifiquei ele como emergente com suporte. Ele não apresenta comunicação intencional, né? Principalmente, ele apresenta, desculpa, intencional, principalmente não verbal, utilizando gestos, expressões e vocalizações. No entanto, essas trocas ocorrem de forma mais clara quando há suporte sensório motor e emocional do terapeuta. As sequências de comunicação são curtas, então o terapeuta inicia, a criança responde, interação sincera. E depende de estratégias como esperativa, ampliação emocional, adaptação do ritmo. Sem esse suporte, a comunicação tende a tornar intermitente e desorganizada. Ele responde mais do que inicia, né? E as iniciativas comunicativas espontâneas são raras. Quando o adulto faz pausas, a esperativa amplifica emocionalmente e a criança consegue manter de 1 a 2 trocas consecutivas. Então, eu criei a oportunidade de comunicação, pequenas interrupções, pausas, estratégias e erros intencionais durante o vídeo. Ampliei a validação das tentativas comunicativas, gestos, ações, vocalizações, a modelagem não verbal e verbal simples, sem exigir imitação correta, né, da resposta correta. Eu uso do tempo de espera, permitindo que a criança organize a sua resposta. Ajusto o nível de desafio para garantir sucesso comunicativo, mesmo que seja mínimo. O FDC4, eu classifiquei ele que não está presente. Ele ainda não demonstra uma comunicação complexa de sequências longas de ida e volta para resolução de compartilhado de problemas. Não há uso consistente de múltiplas de trocas encadeadas, negociação e organização simbólica. Mesmo com suporte, a capacidade de não se evidencia de forma funcional e é compatível com o perfil de desenvolvimento dele atual, né, do atraso. Em situações de desafio ou interrupção, tende a agir corporalmente ou interromper a atividade. Desculpa. Sem organizar uma solicitação comunicativa. Mesmo com o suporte da terapeuta, não evidencia consistente a expansão da comunicação para níveis mais complexos, né? Então, as adaptações se tornam ausentes. O link tá no chat do vídeo. Vamos assistir, então.
Pode continuar, Maria Júlia. Vocês estão conseguindo ver? Sim. Um minuto. Eu só tô finalizando. Um minuto. Ah, tá. Pronto. Obrigada. Continuando. Adaptação da interação e relacionamento, né? Um ambiente com menor ruído, para minimizar sobrecarga sensorial, considerando a hiperresponsabilidade auditiva da criança. Uso de poucos estímulos visuais simultâneos, evitando excesso de objetos no campo visual, favorecendo a organização visoespacial. Manutenção de um ambiente estável, sem mudanças bruscas de iluminação, disposição ou materiais, favorecendo a autorregulação. Aproximações graduais e previsíveis, considerando a hiperresponsabilidade tátil, evitando invasões espaciais. Autorreflexão. Reconheço a possibilidade de ampliar gradualmente o número de ciclos comunicativos e diversificar estratégias e favorecer emergências da comunicação complexa. Busquei propor desafios possíveis, garantindo experiências de sucesso para manter a motivação e segurança emocional. Seguir a liderança, respeitando suas diferenças individuais, validei suas ações e tentativas de comunicação. Priorizei entrar na atividade, a partir do interesse espontâneo da criança, evidenciando esses direcionamentos excessivos e permitindo maior engajamento afetivo. Poderia ter validado as formas de comunicação da criança, né, buscando transformá-las em ciclos de ida e volta. Na hora que ele fez né, pra mim, eu pensei que ele estava querendo que eu contasse com ele, né, e na verdade ele estava me mostrando o animal. Nessa hora eu acho que eu poderia ter evidenciado, né, o nome do animal, ter feito o sonzinho do animal. Então, assim, eu validei, mas poderia ter tentado ampliar, né? É isso. Obrigada. Deixei uma frasezinha também. Toda criança traz consigo o potencial para ser ótima criança. Nosso trabalho é criar um ambiente onde esse potencial possa ser expandido. Obrigada, Maria Júlia. Separa por compartilhamento para mim, por favor. Deu certo? Ainda não. Agora deu. Obrigada. Pessoal, eu não vou abrir para comentários para ver se dá tempo eu e a Carlinhos falar alguma coisa, tá? Devido ao tempo para a gente não se estender. Mas primeiro eu preciso parabenizar a Maria Júlia. Maria, eu acho que você tem um afeto muito bom, né? Você consegue trocar, a gente viu que ele estava o tempo todo lá, querendo, brincando, trocando, fazendo trocas. Ele é um rapazinho muito comunicativo, né? Extremamente comunicativo. Ele traz gestos, ele traz expressões, né? Então, e você vai lá e valida. Uma pontuação que eu acho importante a gente fazer é em relação a vai, desculpa, saiu também, mas em relação ao tempo de espera. Apesar de você ter demonstrado um bom tempo de espera, às vezes a gente precisa ampliar quando a gente está com a criança boa, para que ela consiga mostrar mais ideias. Então, o que acontece? A gente não quer só pergunta e resposta, a gente quer que a criança expanda, né? Quando a gente está em uma capacidade 2, a gente quer que ela nos proteja, que a gente mantenha. Quando a gente está numa capacidade 3, a gente quer as trocas. Mas ele, se a gente usar as estratégias corretas, ele consegue subir. Então, o que eu quero? Eu quero expansão. Eu quero que meu paciente expanda para me caminhar nas evidências da melhor forma possível, né? Mas eu achei que seu afeto estava ajustado, mas se fosse mais que aquilo, talvez ele desse uma assustada. Se fosse menos que aquilo, ele não conectava. Então, achei que você teve uma bondade de ajuste muito bacana. Eu achei isso excepcional. Os descritores é algo que a gente vai precisar ver com calma, né? A gente tem algumas questões, a Carline com certeza vai contar um pouquinho sobre isso em relação a você. Mas o que a gente precisa pensar, pessoal, de uma forma bem simples. Capacidade 1, manter calma, atento e interessado pelo mundo, né? Ou seja, suportar os estímulos. Capacidade 2, interação, né? Cortejar, brilho nos olhos, e aí a gente tá falando do outro. Capacidade 3, comunicação bidirecional. Comunicação não é fala. Comunicação é gesto, expressão, é movimento, é qualquer coisa que a gente compreenda o que o outro tá pensando ou querendo explorar. E capacidade 4, que sempre é a que tem mais, vocês têm mais dificuldade, a capacidade 4 simplesmente é a manutenção dos ciclos comunicativos para resolver algo compartilhado. Então, o problema é resolvido de forma compartilhada, certo? Não é simplesmente eu quero algo, vou lá e pego, né? Isso não é compartilhado, senão eu simplesmente puxo a mão e a pessoa me dá. Isso não é algo compartilhado. Ou seja, eu não tive a manutenção de ciclos para resolver. É diferente quando eu tenho a manutenção de ciclos comunicativos, verbais ou não verbais, para resolver algo compartilhado com o outro, tá bom? E a partir disso, dessa compreensão, dessas capacidades, a gente consegue classificar. Então, a classificação a gente só vai conseguir fazer se a gente compreender o que cada capacidade diz, né? O que cada capacidade, o que é intrínseco a cada capacidade. Eu vou passar para a Carlinhos, acho que não vai dar mais tempo, mas eu vou passar mesmo assim, para que ela possa fechar a noite. Obrigada, Elisa. Na verdade, eu também quero te parabenizar. Foi um vídeo muito lindo, Maria Júlia, né? A gente consegue ver a conexão de vocês, como a Elisa pontuou, né? A gente consegue ver você usando as estratégias. Essa bondade de ajuste é muito importante. E isso que faz ter essa conexão, né? E essa troca significativa, essa troca emocionalmente significativa. E a gente consegue ver isso no vídeo, tá? Parabéns mesmo. E como a Elisa pontuou, que a gente, assim, a gente tem que fazer essa consideração no sentido, por exemplo, você teve um tempo de espera, né? E ali foi uma troca ali muito, muito legal entre vocês. Mas que se você usar a sua estratégia correta, que você colocou a capacidade 4 como raramente presente, mas eu acredito que se você usar ali, ele consegue. Mesmo porque você usa muito aquele arte, modelou muito pra ele. E ele tem muito essa capacidade de imitação, de observação, de comunicação. Então, eu acho que se tivesse esperado um pouquinho ali mais, ele mesmo ia trazer pra você, te pedir ajuda pra vocês resolverem aquilo ali junto, sabe? Com relação aos descritores, eu vou pontuar, a gente vai pontuar melhor no feedback, tá? Porque nosso tempo já esgotou. Mas, assim, eu gostaria que vocês pensassem novamente, como eu falei para a Guida, né? Então, assim, essa questão dos descritores, quando a gente coloca constrições, né? Então, quando a gente pensa assim, será que é só isso? Ou olha para você ver o quanto que o seu affect é tão bom que vocês conseguiram fazer essa troca, né, gente? Não constrições não é só que tá assim, vulnerável àquilo ali, que é. Não, ele precisa de mais, ele precisa de andando, ele precisa de suporte para poder dar continuidade ali, né? Porque senão, até mesmo se ele tivesse assim tão bom, até nesse vídeo você já ia conseguir ver a capacidade 4. Mas a gente pode falar sobre isso depois também, melhor, tá? E a gente vai fazer essa observação, mas como um todo, é importante que vocês deem uma olhada até mesmo para quem vai fazer as próximas apresentações já fazerem essas correções que a gente tá falando aqui, viu? Então, parabéns, Maria Júlia, parabéns
parabéns a todas pelas apresentações de hoje, foi ótimo. A gente só precisa, aí um comentário que é importante, gente, assim, a questão do tempo, né? É importante, assim, Maria Júlia ela trouxe uma riqueza de detalhes na sua apresentação, mas acabou sendo uma apresentação mais demorada. E a gente precisa poder falar, mas ser um pouco mais sucinta na apresentação, que a gente precisa ter esse compartilhamento entre vocês. É importante ouvir o colega, e acabou que a gente não conseguiu ouvir, tá bom? Então, as próximas apresentações, fiquem atentos ao tempo, né? Pra não se estender muito. Mas parabéns. E é isso. Até a semana que vem, feedback na mesma ordem, como sempre, viu? Na mesma ordem das apresentações de hoje, né? Isso, na mesma ordem das apresentações de hoje. E uma vai chamando a outra, tá? Pra que ninguém possa entrar na hora do feedback. Então é isso, pessoal. Boa noite a todas. Até a semana que vem, se Deus quiser.